Pessoal, boa tarde, né, para todo mundo. Então, mais uma vez, obrigado por estarem presentes, né, a aula, né. Vamos dar continuidade ao módulo de HTML. Na aula passada, deixa eu compartilhar aqui para vocês, para a gente relembrar o que fizemos e dar continuidade, tá? Espero que vocês estejam praticando, porque essa prática de vocês aí será algo bem útil nos próximos módulos, tá? Eu estava dando uma analisada, basicamente mais uns 3 módulos, mais ou menos, vai ter a necessidade de vocês trabalharem com o HTML, tá? Então, por isso, pratiquem aí, porque tudo isso daí vai ser exigido bastante de vocês. Vamos lá. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês o recursozinho aqui, ó, de interatividade, tá? Mostrei também um atributo, aliás, uma tagzinha chamada mark, tá? Para a gente marcar um determinado texto. Mostrei também como criar um objeto, nesse caso o Canvas, tá? Que seria para o desenvolvimento de games, se fosse o caso, tá? Utilizaríamos por aqui. Em seguida, tá? Mostrei para vocês como criar, digamos, um conteúdo editável. Mostrei esse draggable aqui, que seria aliás, draggable não. Deixa eu lembrar aqui qual verdade. Foi o AxisScale, tá? Então, o AxisScale ele dá a possibilidade de interagir com o conteúdo, ok? Então, seguindo aí, para quem está com o livro, nós vamos dar continuidade na página 54, que é exatamente utilizando o Draggable, tá? Então, a gente vai trabalhar este conteúdo. Então, primeiro vocês entendam o seguinte, tá? Primeiro vocês entendam o seguinte. A tagzinha Draggable, tá? É uma tag que ela permite que a gente possa arrastar o objeto. Por exemplo, se vocês observarem aqui, ó, eu tento arrastar o objeto e o objeto simplesmente não vai, ele fica. Por exemplo, esse retângulozinho amarelo, eu tento arrastar e ele não vai. Tá? A imagem até ela vai, mas ela fica fixa, porque observo que tem o sinalzinho de proibido lá. Então, basicamente, qual será o nosso intuito aqui, tá? A gente criar objetos onde a gente possa simplesmente, por exemplo, arrastá-los. Só que tem uma observação aí, tá? Somente o HTML e o CSS não permite a gente fazer o arrastar e soltar, por exemplo. Digamos que eu queira pegar esse retângulozinho aí amarelo e eu quero levar ele e soltar ele no outro lado da tela e ele ficar. Então, só o HTML e CSS não vai permitir que isso aconteça, tá? Então, mas o primeiro passo é exatamente definir que o objeto ele é movível. E para que de fato a gente possa soltar e ele ficar onde eu soltar, será necessário a gente utilizar JavaScript, tá? Para que aconteça isso, ok? Então, só HTML e CSS ele não permite isso. Então, um exemplo aí bem claro de vocês compreenderem, para a gente usar essa tag draggable que nós vamos usar agora, digamos que você queira criar uma prova online, por exemplo, e nessa prova online ele tem lá, por exemplo, o conteúdo ou ligue o conteúdo para os seus respectivos lugares. Por exemplo, que negócio de ligar, né? Como se você fosse ligar. Então, seria basicamente um quebra-cabeça onde você fosse posicionando os resultados, né? As perguntas, e vocês vão pegando os resultados e posicionando em cada um deles, tá? Então, seria basicamente o intuitozinho aí do Draggable. Então, vamos criar um aqui do zero para vocês verem como é que fica aí, tá? Boa tarde, João. Chegou agora. Vamos lá. Eu vou colocar aqui ó, uma tagzinha HTML. Aliás, vou definir o HTML e em seguida eu vou abrir uma tag HTML, tá? E aqui nós vamos colocar o seguinte, trabalhando com
Drag Gable. Vamos lá. Vou colocar aqui a meta, tá? Lembra de sempre colocar uma meta aí, tá? E mais abaixo aqui, deixa eu liberar a entrada de alguém aqui. E mais abaixo aqui no HTML, no livro, na página 54, ele está mostrando exatamente para a gente criar uma div, tá? E essa div, ou dentro dessa div, basicamente, tá? A gente criar um H4. Nesse H4, a gente vai colocar aqui, por exemplo, vamos lá, drag Gable. Vamos lá, drag Gable. E mais abaixo nós vamos colocar uma tag P, tá? Essa tag P, vamos colocar um textozinho, por exemplo, aqui, ó. Observação, vírgula, tá? Aliás, colocar 2 pontos aqui. Observação. Utilizando somente HTML e CSS, não será possível fazer com que o elemento movido desça no local de destino. Como eu falei, só utilizando o HTML e o CSS eu não consigo movê-lo, tá? E para que se gere esse clicar e arrastar, aqui, ó, dentro da div, eu vou colocar, errei aqui alguma coisa, ó, dentro da div, vou dar um espaçozinho aqui, e só uma correção, tá, que eu até me equivoquei. O dragable não é uma tag, tá, como eu falei anteriormente, na verdade ela é um atributo, tá? Então aqui, ó, dentro da div, ID, porque eu vou personalizar um CSS, e dentro desse ID eu vou colocar, por exemplo, conteúdo, sem acento, tá? Conteúdo, depois das aspas, drag Gable. Então, e aqui nós podemos utilizar 2 valores, tá? Eu posso utilizar true, tá? Então, true é quando eu posso movimentar esse conteúdo, ou seja, arrastar esse conteúdo de um lugar para o outro. E o true vem de verdadeiro, tá? E poderia utilizar o false, por exemplo, ó. Então, o false ele não permite que o conteúdo seja movido, tá? Então, ele não permite que seja movido. No nosso caso, vamos usar o true, porque nesse caso esse conteúdo vai ser movido. Como nós só criamos basicamente um retângulo, tá? Ou seja, uma div, criamos aqui um H4 que é um título e criamos um parágrafo. Aqui, ó, dentro do header nós vamos criar um style. Observaçãozinha aqui, ó. Quando vocês abrirem um style, essa parte aqui, ó, do type text CSS, ela não é obrigatória. Inclusive, eu estava lendo um conteúdo, uma atualização, vocês vão ver lá em técnicas de SEO, que é aconselhável que nem se coloque esse type text CSS. Então, deixa ele só mesmo assim, só o style mesmo, tá? Só o estilo. Então, ó, nós criamos o que aqui? Ó? Nós criamos uma div, tá? Essa div nós demos o nome aqui, ó, de ID conteúdo, ou seja, nós demos o nome de conteúdo. Nós criamos um H4 e nós criamos uma tag P. Então, basicamente, o que é que nós vamos fazer aqui? Formatar essas 3 tags aqui, ó. Formatar a div, formatar o H4 e formatar também o P, tá? Começando aqui da div, eu vou abrir aqui uma div. Eu vou abrir aqui as propriedades da div e, aliás, só uma correção, tá? A div lá embaixo, ela está sendo chamada de conteúdo. Então, na verdade, como ela é um ID nós colocamos
Cadê aqui, ó? Conteúdo. Nós definimos uma ID, que é o que está aqui na linha 11, lá no CSS. Aquele ID no CSS representa o joguinho da velha, ok? Então, ó, coloquei aqui o conteúdo, agora sim eu vou desenvolver, ou seja, o comportamento daquele conteúdo. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, que ele vai ter uma largura, essa largura ela é de 40% da tela, tá? E ela vai ter uma altura de 25% da tela. Tá? Eu geralmente, o livro aqui está trabalhando com porcentagem. Eu geralmente prefiro utilizar na altura eu prefiro utilizar pixels, mas a gente vai compreendendo isso aos poucos. Ele está pedindo aí para que fique sem uma cor, tá? Eu sou meio teimoso, então eu vou só pesquisar aqui uma cor rapidinho, tá? Só para ficar um negócio mais elegante, tá? Para não ficar um texto, melhor uma coisa branca, sem muita cor, tá? Então eu vou só lá naquele Adobe Color, tá? Lembrando que quando vocês estiverem desenvolvendo, uma das plataformas bem, digamos, intuitivas para a criação de cores seria, digamos, esse então eu uso bastante. Eu só encontrei uma outra plataforma que é bem legal também de criar cores, que é chamada de W3 School, escola online. Não é bem uma escola, mas é um local em que nós... deixa eu ver aqui, viu? Porque eu não deveria. Deixa eu ver aqui, está aí. Beleza, voltei aqui. Então, é um site onde ele vai estar abordando e dando um passo a passo de todas as linguagens que você, aliás, de quase todas as linguagens. Por exemplo, eu falando para vocês a respeito de JavaScript, tá? Então, você pode ir lá, por exemplo, vocês estão estudando aqui HTML e CSS. Aí você diz, professor, eu quero estudar JavaScript por minha conta, tá? E existe essa W3. Professor, eu quero estudar também PHP. Então, tem lá a W3 também para auxiliar, tem na W3 para auxiliar esse desenvolvimento. Então, aqui uma sequência de cores. Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma cor, tá? Já peguei aqui. E eu vou colocar, por exemplo, background color. Aqui eu coloquei a cor, ponto e vírgula. Tá? Então, esse daqui é o comportamento que eu estou fazendo para div. Observe que na linha 15 eu criei uma div e eu dei o nome dessa div, tá, de conteúdo, porque ID ele vem de identidade, tá? Identidade digital. Tá? Então, nesse caso aí, ele vem aqui o conteúdo. E observe que nós já criamos o conteúdo. Agora, aqui na linha 11, eu vou teclar Enter. E agora eu vou formatar o comportamento do título, ou seja, do H4. Ó. Vou abrir aqui um H4 e eu vou dizer qual vai ser o conteúdo. Então, por exemplo, eu vou dizer que a fonte family, ou seja, o modelo da letra que eu quero utilizar, tá? Ela vai ser... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Century, deixa eu ver, com Y, Century School Book, cadê aqui? L, ok? Isso é um modelo de letra. Aí o que é que acontece, tá? Quando a gente vai colocando aqui várias fontes, por exemplo, Times, New... Quando nós colocamos aqui várias fontes, tá? Isso quer dizer o seguinte. Primeiro, o navegador ele vai procurar dentro do seu padrão se ele tem a fonte Century Schoolbook, tá? Se tiver, já vai ser aplicado ele. Mas suponhamos que o navegador não tem essa fonte, ou seja, o navegador não está atualizado a ponto de ter essa fonte. Ele passa para a próxima opção. Por exemplo, eu coloquei aí, ó, Century, ele vai procurar se tem essa Century. Se ele não tiver essa Century, ele vai procurar o Times New Roman, tá? Porque esse Times New Roman não falta, então ele vai estar em todos. Outra coisa que vocês observem, que eu coloquei o nomezinho serif na frente,
e ele ficou azulzinho, tá? Lá no CSS a gente vai falar melhor sobre isso, mas existe duas famílias de fontes, tá? Existe uma fonte serifada, e o que é uma fonte serifada? Uma fonte onde os cantinhos dela, ele tem um cantinho pontiagudo, ou seja, ele tem um cantinho meio puxado, tá? Então, essas daí são as fontes serifadas. E existem as fontes sem serife, tá? Aliás, sans serif. E as fontes sans serif, basicamente, ele vem de sem serif, ou seja, é as fontes com os cantos arredondados. Então, quando vocês verem uma fonte, por exemplo, Times New Roman é uma fonte serifada, ou seja, ela vem com os cantozinhos pontiagudos, tá? Se eu pegar, por exemplo, o Arial, os cantinhos dele é arredondado, então é uma fonte sans serif, ou seja, sem serif, tá? Dando continuidade aqui, ele pede também que a gente coloque um text align, coloque center. Ele pede também que a fonte size, cadê aqui? Fonte size seja de 1.3 EM, tá? Então, basicamente, ele vai herdar. Imagine aí, eu acho que eu já falei para vocês a respeito desse EM. Então, imagina que tem alguém doido ali. Vamos lá. Imagina que, por exemplo, uma fonte ela tem, um exemplo, 12 pixels de tamanho, uma fonte padrão. Então, 1 EM corresponde a corresponde a 12 pixels. Corresponde a 24 pixels. 3 EM corresponde a 36 pixels, e assim sucessivamente, tá? Então, quando eu coloco 1.3 EM, é um tamanho da fonte mais 0,3 o tamanho da fonte, tá? Então, por isso, 1.3 EM. Outra questãozinha aqui, ó, background, vou colocar aqui um background, deixa eu pegar lá uma outra corzinha aqui, tá, pra gente colocar lá. Vou colocar aqui, background, e vou colocar essa cor. Só um instante aqui, deixa eu ver que a Eduarda, ela tá saindo e voltando. E a bichinha tá com algum probleminha de internet, eu acho. Deixa eu ver se ela mandou alguma mensagem aqui. Deixa eu mandar melhor. Deixa eu ver aqui com ela, só um instante, tá, pessoal? Acho que ela tá sem internet, que eu mandei aqui para ela e mesmo assim não foi. Vamos lá. Então eu já coloquei aqui um background para o H4, tá? Então formatamos o H4. Aí mais abaixo aqui, ó, vou abrir aqui um P, tá? E agora vamos para a formatação do P. Então aqui eu já vou dizer que font family, ela vai ser uma outra fonte, então o nome dessa fonte aqui vai ser Georgia. Ó, inclusive nome bonito desse, tá? Fica a sugestão para o nome dos filhos de vocês aí, melhor, o nome de uma filha de vocês aí, né? Futuramente. Text align, eu vou colocar justificado, tá? E eu vou colocar também font size, ou seja, o tamanho da fonte de 1.2 EM, ou seja, ele vai ficar um pouquinho menor do que o de cima, tá? E vou colocar aqui dessa maneira. Vou salvar, tá? Ó, vou lá em arquivo salvar, ou fazer um Ctrl S, que aí vai ser mais rápida. Vou procurar aqui a pasta de vocês. Cadê a pasta? Aqui, quarta tarde, tá? Vou colocar aqui, ó, drag cable. Vamos lá, vou salvar. Vou abrir ela aqui no navegador, tá, pessoal? Só para vocês verem o que é que vai acontecer. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o navegador. E lembrando, tá, pessoal? A qualquer momento, se vocês não tiverem
entendendo aí, se eu estiver falando muito rápido, aí vocês vão me dando toque, me falando aqui. Deixa eu ver, Eduardo. Vamos lá. E aí, observa aqui, ele criou, tá? Um dragable, ou seja, uma caixazinha. E olha o interessante aqui, tá? Que na verdade é o dragable. Observa que, pessoal, não movi. Deixa eu ver aqui. Eu não compartilhei, foi mal aí. Pensei que eu tinha compartilhado aqui com vocês. Deixa eu compartilhar. Ó, observa aqui, tá? Observa aqui. Ele tá aqui com as corzinhas que eu coloquei, tá? Então o texto tá marcado. Então eu consigo movimentar, ó. Ó, detalhe. Se eu quero selecionar o texto, eu não consigo selecionar o texto. Então, seria uma boa, por exemplo, alguns sites, eu já fiz isso daí, já tive dificuldade. Por exemplo, quando eu vou fazer uma pesquisa, os sites eles proíbem que eu copie o texto, ou seja, copie o conteúdo. E uma forma de bloquear isso daí seria exatamente transformando esse conteúdo numa draggable, porque aí aquela pessoa ela não conseguiria pegar o conteúdo só assim, através de copiar e colar. O que é que ele teria que fazer? Abrir o Word de lado, por exemplo, ir olhando e digitando, ou então salvar a imagem. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu clicar, tá vendo? Ó, ele vem lá salvar como, eu observo que nem imagem tá? Nem a imagem ele consegue. Então, alguns sites, eles usam essa táticazinha aí para não permitir o copiar e colar, tá? Mas como eu falei, ó, eu coloquei aqui no texto, a gente não consegue, por exemplo, pegar e soltá-lo aqui do lado, tá? Uma vez que só aqui o HTML e o CSS, ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, algo que gostaria de acrescentar, se entendeu, se não entendeu? Vamos lá, pessoal. E aí, todo mundo compreendeu aí, por favor? Bem, pessoal, vamos lá, respondam aí, por favor. Vamos lá, Wesley, Rayara, Matheus, João Carlos, Jaqueline, Everson, Gabriel. Coloca lá se vocês entenderam, manda mensagem aí se vocês estão entendendo o conteúdo. E aí, pessoal? Pessoal, preciso da interação de vocês aí, tá? João tá muito calado. O que foi, João? Vamos lá, pessoal. Eu quero a interatividade de vocês. Quero saber se vocês estão aí, se vocês estão me ouvindo. Pessoal, Wesley, pode me ouvir, Wesley? Wesley, pode me ouvir, pessoal? Pessoal,
Pessoal, todos vocês estão me ouvindo? Preciso de uma confirmação de vocês aí, tá? Vamos lá, Rayara. Ai, Deus. Deixa eu ver aqui. E aí, pessoal, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo aí, tá? Que eu estou perguntando aqui, tá com meia hora. Oh, então deve ser algum probleminha aqui, tá, pessoal? Deixa eu só verificar aqui, tá? Pessoal, me responde no fone aí, porque na mensagem mesmo aqui no chat, tá? Não tá não mostrando a mensagem de vocês, tá? Eu estava preocupado aqui pensando que vocês não estavam me ouvindo. Então, ativa aí o microfone e vai falando aí, por Professor, favor. Se vocês... Oi, tá ouvindo? eu estou. Tá. Eu não consigo ver a mensagem que vocês estão mandando para mim, tá? Tá? Não está chegando. Então, por enquanto, pessoal, vão respondendo no microfone, tá? Ativa o microfone, responde e desativa, tá? Porque para mim a mensagem aqui não está chegando e eu estava aqui preocupado se vocês estavam conseguindo compreender e acompanhar a aula, ok? Então, eu gostaria de saber, vocês compreenderam esse conteúdo? Vai pelo microfone, porque na mensagem não está funcionando, tá? Então, ativa o microfone aí e vai falando aí se sim, se não, tá? Para que eu possa ir acompanhando. Entendi. E, pronto, o Everson entendeu, o Matheus entendeu, Gabriel entendeu, Wesley também, entendeu, Wesley, Rayara? Entendi. Pronto, beleza. Vamos, por enquanto, vamos usando dessa forma, tá? Vão respondendo aí no microfone, porque a mensagem ali vocês estão mandando para vocês verem as mensagens aí. Mas não sei o porquê que eu não estou conseguindo ver as mensagens de vocês, tá? Então, ó, observa aí que o Dragable a gente consegue
movimentar o objeto, mas a gente não consegue soltar para que ele fique fixo no local. Tá? Até observe que fica o sinalzinho de proibido, porque não é só o HTML que permite fazer essa modificação. Tá? Por exemplo, aqui no HTML, se ao invés de eu colocar, por exemplo, aqui true, ó, e eu colocar false, pessoal, ó, vou colocar aqui, ó, false, tá? Vou salvar, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês verem que agora fica diferente, ó. Então, observe que agora eu consigo, ó, selecionar o texto, mas eu não consigo movimentar o. Então, é como se o atributo draggable, ele transformasse esse bloco de conteúdo em um objeto, tá? Transformasse em um objeto. Então, consecutivamente, a gente arrasta o bloco todo, mas só se colocar o draggable, tá? E colocar true, né? Que é o verdadeiro. Se colocar false, a gente consegue fazer essa edição. Beleza? Então, vou voltar lá, vou colocar aqui o true, tá? Então, façam essas observações, por exemplo, true, verdadeiro, false, falso, draggable permite arrastar o objeto, e assim sucessivamente, tá? Então, vão fazendo essas observações aí, que às vezes tem coisas que eu vou passando e ele não tem, por exemplo, não tem no livro, então eu vou acrescentando muito aqui das minhas ideias, tá? Então, por favor, vamos aí. Veja bem, dando continuidade, tá? Na página 50, por 54, 55 fizemos agora, na página 56, lá no cantinho em cima, ele vem falando de um atributo, tá? Um atributo chamado de idem, tá? Então ele diz o seguinte, ó, o atributo idem deixa um conteúdo de um elemento oculto e só deverá ser utilizado quando não for relevante. Aí olha só, pessoal, existe uma prática em técnicas de SEO, tá? O técnicas de SEO que a gente vai ver ainda mais à frente, mas a gente já vai adiantando algumas coisas para vocês, que existe uma prática de ludibriar, ou seja, tentar enganar o Google, para que o Google coloque o nosso site entre os principais, ou seja, dá como é que eu posso colocar? Dá como resultado de primeira página, tá? Digamos assim. E existem algumas regrazinhas de SEO que basicamente consiste tá? Em a gente, por exemplo, usar 5% de todo o texto do conteúdo de uma página utilizando a palavra-chave. Por exemplo, qual é a palavra-chave? Se a gente desenvolve um site para um restaurante de comida fit, por exemplo, a gente usar, por exemplo, uma palavra-chave chamada de, por exemplo, comida fit ou comida saudável. Então, uma boa prática de desenvolvimento é que a gente repita essa palavra várias vezes durante o conteúdo. Só que, onde tenha pelo menos 5%, suponhamos, se você usar 1000 palavras ao todo no site, então que a gente usa bem mais que isso, pelo menos 50 delas tem que ser comida fit, tá? Pelo menos isso. Outro exemplo seria a gente colocar outros sites como referência. Por exemplo, você tem um site, você cria lá um site para uma loja. E você quer, por exemplo, ter uma confiabilidade maior no produto que você está vendendo. E você coloca o link dos fornecedores, ou seja, das empresas que fornecem para você, isso daí você ganha uma relevância maior, então o Google elogia essa prática e ela, digamos, ganha-se mais. Só que o uso excessivo de links, por exemplo, ela esteticamente para o site não fica legal, porque vai ver lá um monte de links. Aí tem muita gente esperta que faz o quê? Oculta, porque esse atributo idem, ele vai ocultar palavras ou textos, por exemplo, tá? Então, o texto vai estar na pasta, só que ele vai estar oculto. As pessoas vão olhar e não vão ver esse texto.
Só que o Google, ele vê. Aí o que é que acontece? As pessoas usam isso daí para utilizar de má fé para tirar vantagem sobre, por exemplo, sobre o Google. Só que é uma prática ilegal. E aí o que é que acontece? Tá? O que é que acontece? Quando é uma prática ilegal e o Google ele descobre que você está utilizando de má fé, o Google simplesmente ele entende que você está utilizando uma prática chamada de Black Hat, tá? Ou seja, uma prática ilegal. E aí o que é que acontece? Ele pode banir você dos resultados do Google. Então, uma vez um site banido dos resultados do Google, ele não vai ter mais, por exemplo, resultado no Google. Se alguém pesquisar no Google sobre a sua loja, não vai encontrar. Detalhe, ele bane o seu site, ele bane o seu aplicativo, se for o caso, e simplesmente ele não manda nenhuma mensagem lhe dando alguma informação que, ó, eu bani o seu site. Não, simplesmente isso não acontece. Ele simplesmente vai banir e pronto, acabou. Tá? Então, assim, é uma prática, mas não é uma prática tão correta de se usar. E aí nós vamos fazer agora aqui para vocês verem. Possa ser que exista uma outra aplicação que eu não tenha em mente como é que nós vamos utilizar. Vamos lá. Deixa eu dar uma analisada aqui no que ele pede, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um BR aqui, só para criar uma linha, tá? Eu vou criar uma tag P, e nessa tag P eu vou colocar da seguinte maneira, ó, estou visível, por exemplo, tá? Cadê aqui? Estou visível, e eu vou colocar outra tag P aqui, estou invisível, tá? Aí, olha só, o atributo a gente coloca sempre dentro de uma tag, tá? O atributo colocamos sempre dentro de uma tag. Então, quando eu coloco, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, estou visível, vou colocar idem, por exemplo, tá? Eu posso usar novamente o true ou false. Por exemplo, se eu estou visível, eu vou colocar false, tá? Se eu estou invisível, cadê aqui? Eu vou colocar true. Então, nesse caso aí, o true deixa o conteúdo invisível e o false deixa o conteúdo invisível. Observa que nós temos dois textos aí, tá, pessoal? Mas só vai ser exibido um na tela. Então, já salvei aqui, vou compartilhar com vocês, tá? Vou compartilhar no navegador para que vocês possam acompanhar. Deixa eu ver aqui uma coisinha, que ele ficou os dois invisíveis aqui. Vou fazer uma correção aqui. Cadê ele aqui? Não entendi porque ele não mostrou. Como se ele estivesse aqui abaixo. Peraí, deixa eu fazer outras modificações aqui, por favor, tá? Eu vou apagar, ao invés de usar o P, eu vou usar uma div aqui, tá? Só um instantezinho aqui. Div. Daqui a pouco eu já mostro para vocês qual foi a alteração que foi feita. Que curioso. Fiquei curioso agora o porquê dele não ter mostrado. Deixa eu abrir aqui o navegador, fechar e abrir novamente. Só um instante. Só um instantezinho aqui. Deixa eu tentar descobrir aqui o que foi que ocasionou ele.
Ah, tá. Pessoal, eu que vacilei aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, porque a partir do momento que eu uso um item, ele fica invisível, tá? Oh, meu Deus, isso é a idade, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Pronto. Observa lá, eu estou visível, mas observe que o outro texto que eu coloquei, ele estava invisível, tá? O livro aqui ele não foi muito claro, mas agora eu descobri, eu percebi aqui o resultado na prática mesmo, tá? E aí o que acontece? Só em você utilizar o idem, independente de você colocar o true ou não, ele vai continuar invisível. Então, o true ali seria irrelevante, tá? Então, só colocar o itemzinho já deixou ele invisível. Por exemplo, eu vou, inclusive, ó, ele não mostra de nenhuma forma, tá? Por exemplo, vou colocar um itemzinho no texto desse drag gable aqui só para testá-lo aqui, tá? Meio teimoso. Tá? Pronto. Observe que eu coloquei lá, eu não apaguei o texto, tá, pessoal? Eu não apaguei o texto. Eu vou só voltar aqui para mostrar para vocês, ó, ele sumiu, tá? Então, mesmo que eu tente selecionar, ele não tem nada a selecionar, porque ele está invisível. Então, é uma forma de determinados conteúdos, tá? Então, ó, observa aqui, por favor, tá? Na linha 28, dentro do P, que foi o que eu acabei de fazer, tá? Vocês podem observar aí que tá lá o itemzinho, ó, idem igual a true, tá? Que eu até errei aqui, era fazer true, coloquei aqui um, mas ele ocultou mesmo assim, tá? Então, se eu tivesse deixado só assim também, ó, só o itemzinho, ele também vai ocultar, que foi o que aconteceu. Aliás, eu tinha tirado aqui, tá? Mas se eu deixar só esse itemzinho aqui, ele vai continuar oculto da mesma forma. Então, se eu usar o true ou false, não vai mudar em nada, na verdade. Então, a parte principal aqui é só o item. Então, lembrando, não é uma prática, eu vou apagar aqui, tá? Não é uma prática, inclusive vou apagar aqui também, só para vocês verem ó, que o item ele vai continuar invisível, tá? Ó, agora vai ficar os dois textos invisíveis, tá? Aliás, o segundo texto, aliás, vou colocar aqui idem também. Vou apagar aqui, tá? Só salvar. E a gente vai ver aqui, ó, que os dois textos, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, os dois textos, eles permanecem ocultos, ó. Vou atualizar a página e observe que os dois textos, eles continuam ocultos, tá? Eles não aparecem como resultado, ele não aparece como navegador. Então, essa prática aí, se você usar com o intuito, por exemplo, ocultar links, tá? E você colocar um monte de palavras-chave no seu conteúdo para tentar forçar do seu site e o Google descobrir isso daí, você pode ser banido e não aparecer como resultados do Google, por exemplo, certo? Então, entenderam, pessoal, essa partezinha aí do idem, por favor? Vamos lá, ativa o microfone aí, responde, por favor. Entendido. Entendeu? Beleza. João, tá mudo hoje. Entendi. Ok. Vamos lá. Para a gente continuar aqui, tá? Eu vou deixar ele aí, a gente não vai influenciar em nada, tá? Inclusive ele vai estar oculto lá da mesma forma. Mas para quem está me seguindo aqui com o livro, tá? Vimos aí o item na página 56. Mais abaixo, na página 57, ele vem falando sobre ID, tá? Então, o ID, que é uma forma de você identificar, digamos, um determinado conteúdo, a gente usa, digamos, a gente cria um ID no HTML, tá? E no CSS a gente formata da mesma forma, ó, como nós acabamos de fazer aqui no início da aula, tá?
Observa que esse conteúdo página, digamos, cadê aqui? Aliás, da linha 7 até a linha 10, foi uma formatação a respeito de, tá? A respeito de a divzinha, tá? Do dragable, ou seja, que é o texto. Aí olha só ou melhor, para que a gente usa essa div, tá? Porque, aliás, por que a gente usa essa ID? Olha só, tá? Eu vou tirar esse item daqui e eu quero, pessoal, usar aqui ó, na linha 31 a mesma formatação que eu utilizei para a div de cima lá, para a div onde ficou aquele rosa bem escuro, né? Aquela cor bem escura. Não é preciso eu criar, por exemplo, digamos, eu quero formatar essa div aqui da linha 31, eu quero formatar ela igual a 26. Não é necessário você vir aqui em cima e criar uma outra div, se o comportamento delas forem iguais, tá? Agora, se o comportamento for diferente, aí vai ser necessário você criar uma outra ID. Então, ó, como é que eu faço aqui para chamar? A gente fala que é chamar, tá? Então, ó, só é você vir aqui, ó, ID, e o nome da ID lá em cima é conteúdo, ó. É só você chamar da mesma forma que eu chamei aqui na linha 26, eu chamei na linha 31. Então, ó, vou salvar e você vai observar que ele já ficou com um comportamento lá diferente, tá? Deixa eu compartilhar aqui o navegador. Olha lá, vou atualizar e observa que já ficou lá, ó, aquele rosinha mais escuro, entendeu? Então, ele já fez essa formatação aí, tá? Então, detalhe, tá, pessoal? O preenchimento rosa claro foi a que foi feito no H2, mas o que foi feito na div foi esse daí, ok? Então, a gente pode simplesmente ir chamando dessa maneira. Mas, digamos, deixa eu voltar lá. Digamos que eu quero que essa daí ela já fique com um comportamento diferente. Deixa eu ver aqui. Nesse outro texto, eu quero que ele fique com um comportamento diferente, tá? Eu vou criar aqui um ID, tá? Esse ID eu vou dar o nome de, por exemplo, conteúdo 2, por exemplo, tá? Detalhe, eu não posso dar um nome a div iniciando com números, mas eu posso finalizá-lo. Por exemplo, eu não posso colocar 2 conteúdos, mas eu posso colocar conteúdo 2, sem problema nenhum. Eu salvando aqui, lá não vai modificar em nada. Por quê? Porque eu não criei ainda a formatação da ID. Detalhe, nós vamos trabalhar com duas coisas. Nós vamos trabalhar com ID, nós vamos trabalhar com classe. Eu esqueci a definição do que é um ID. Ó. Esse atributo funciona como um identificador único para o elemento. É a forma de diferenciar a formatação de cada elemento HTML em meio a centenas de elementos que contém uma página web com o objetivo de manipular, por exemplo, com conteúdo JavaScript ou CSS. Eu vou aqui abaixo, por exemplo, não precisa ser emendado lá em cima, não. Eu vou aqui abaixo, tá? Eu teclo Enter. Para definir que vai ser um ID, então vou colocar um joguinho da velha. Então, se vocês estiverem estudando por fora, tem pessoas que passam com nomes diferentes. Por exemplo, aqui a gente está vendo o joguinho, aliás, alguns de vocês vão conhecer como jogo da velha, mas pode ser uma hashtag. Eu já vi até pessoas ensinando como cerquilho, tá? Para quem estuda música, já é chamado de sustenido. Então, quer dizer, existem vários nomezinhos aí que vocês podem utilizar. Aí eu vou colocar aqui, ó, conteúdo 2, tá? E no conteúdo 2, agora eu vou dizer qual vai ser o comportamento que ele vai ter. Por exemplo, digamos que eu vou dizer que a largura dele, ó, que a largura dele vai ser de 50% da tela, ou seja, ele vai ser mais largo, tá? E a altura dele, por exemplo, a altura, eu vou colocar 50% também, tá? Ele vai aumentar um pouquinho lá. Vou colocar 50%. E a cor, ou seja, o background color, cadê aqui, ó? Background color. Vou pegar aqui uma corzinha mais bonitinha para colocar, tá? Uma corzinha diferente. Vou pegar uma aqui que já está pronto.
você. E aqui eu vou simplesmente, ó, faço um Ctrl V, finalizo com um ponto e vírgula aqui, ok? Beleza, eu vou deixar dessa maneira. Vou fazer aqui um Ctrl S, tá? Vou compartilhar o navegador com vocês, só para vocês verem aqui o que é que vai acontecer. Ó, vou atualizar o navegador. E observe que essa div ela fica mais larga, tá? Ou seja, ela ficou mais larga do que a primeira. Então, observe que eu consigo colocar comportamentos diferentes a diferentes pontos do conteúdo e pode ajudar bastante. Principalmente quando for conteúdos iguais ou semelhantes, por exemplo, não tem a necessidade de você estar, digamos, digitando tudo. Então, é só pegar e ir embora e adicioná-los. Certo? E é só ir chamando ele, criar uma classe, por exemplo, tem 5 títulos e você quer que esses títulos tenham o mesmo conteúdo, a mesma formatação, não é necessário criar 5 formatações, né? Simplesmente você só cria uma e vai envolvendo eles em cada uma das tags, tá? Pessoal, entenderam aí como é que faz? Entenderam essa partezinha aí do ID, por favor? Quando vocês me respondem, só um instantezinho, tá? Deixa eu só botar o meu computador aqui para carregar, que está descarregando. Só um minutinho. Não entendi. Sim, pessoal. E aí, todo mundo compreendeu a respeito dessas IDs? Sim. 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 Beleza, né? Coisas que nós vamos usar muito, tá? Divs, tá? Nós vamos usar para valer divs. Nós vamos criar bastante ID no CSS. Nós vamos criar bastante classe no CSS. Eu acho que ele vai abordar em algum momento aqui o que é classe, tá? Se ele não já abordou, eu não me recordo, mas ele vai abordar em algum momento, tá? Vamos lá. Vimos aí a página 56. Na página 57, ele vem aí, ó, o atributo language, ou language. Ele diz o seguinte, ó, deixa eu ler aqui para vocês compreenderem. O atributo lang deve ser utilizado como uma boa prática de desenvolvimento, porque ele informa ao navegador do cliente qual é a linguagem principal do documento. Como estamos no Brasil, utilizamos o PTBR, que significa Português do Brasil. Este atributo pode ser aplicado em qualquer elemento do HTML. No exemplo a seguir, o atributo foi aplicado ao conteúdo de 2 divs. Por exemplo, tá? Para vocês entenderem aí. Suponhamos que vocês vão fazer um conteúdo onde, primeiro, esse estou visível, ele seja um texto em português, tá? E o segundo, invisível, seria, por exemplo, em inglês. Então, é você informar o navegador que está lendo o conteúdo para você qual é a linguagem que você Pessoal, minha internet aqui deu uma oscilada, mas já voltou. Pensei que ela tinha caído aqui, ela até cortou a conexão, mas já voltou aqui, graças a Deus. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o Sublime para explicar para vocês. Deixa eu ver aqui, tem gente ali enganchado. Deixa eu tentar ajudar aqui, só um minutinho aqui, deixa eu tentar ajudar.
Vamos lá. Olha só. Eu tenho dois textos aqui. Primeiro, lembra que lá no início, tá? Eu informei ao meu navegador, ou melhor, eu coloquei essa tagzinha meta aí para informar o navegador que todo o conteúdo que vai ser lido vai ser em português, tá? Mas aí o que é que acontece? Você coloca um texto em inglês no meio. Então, quando você coloca um texto em inglês no meio, possa ser que o navegador não compreenda o que você está colocando, ou inglês, ou alemão, ou espanhol, ou seja lá o que for, tá? Então, inclusive, pessoal, ó, como boa prática de desenvolvimento, também existe isso daqui, ó, por exemplo, lang, tá? E aqui PT-BR. Isso daqui é uma boa prática também. Mas, assim, vai ajudar e muito. Inclusive, lá no módulo de técnicas de SEO, eu vou mostrar para vocês uma plataforma, algumas plataformas, na verdade, que vão ajudar a gente a desenvolver um site, um aplicativo, de maneira coerente, de maneira em que o navegador consiga entender o que a gente está passando para ele e, consecutivamente, ele fazer a leitura correta. E uma dessas plataformas que eu estava trabalhando, inclusive estou trabalhando com o pessoal de quinta tarde e pessoal de terça de manhã, eu fiz esse teste aqui e ele me disse lá o seguinte, ó, coloca na linha tal o Lang e PTBR. Então, isso é uma boa prática de desenvolvimento. Então, a partir daí, eu vou começar também a utilizar, porque lá eu vou explicar que essas informações elas vão sendo atualizadas com o tempo, e muitas vezes um livro que você pega não tem essa informação, tá? Porque ela ainda vai ser desativada. Deixa eu ver aqui. Acho que é o... Deixa eu ver aqui, viu? Beleza, Gabriel. Eu vou, inclusive, mandar esse... Deixa eu ver aqui se eu consigo alguma coisa de chat, porque... Deixa eu ver aqui, viu? Apareceu uma mensagem aqui de 4 e 5. Pessoal, manda alguma mensagem aí no chat, só para eu ver se está chegando agora. Manda aí, por favor, tá? Manda aí um oi, um olá. O Gabriel aqui, ele viu que tem e quem faz a gestão dessa conta, porque assim, para a gente usar essa plataforma, vocês não pagam, tá? Mas é o que acontece, a Microcamp ela paga para estar utilizando. Então, cada professor foi criado um e-mail pago, tá? Foi criado um e-mail pago para se utilizar. Pelo jeito não está funcionando ainda. Quando chega delay. Então, eu vou, inclusive, mandar para o pedagógico entrar em contato com São Paulo para ver se eles verificam. Aqui é até bom saber. Tá? Valeu aí, Gabriel. Vamos lá. Então, ó, tá, pessoal? Então, esse Lang aqui, ele é bem recomendado. Então, suponhamos que eu tenho dois conteúdos. Eu tenho dois textos aqui. Eu tenho dois textos, tá? Só um instante aqui, que minha Gabriela chegou, me dá um abraço. Então, eu tenho dois textos aqui, tá? Então, digamos... Oi, meu amor. Eu cheguei agora. Tá, deixa eu papai dar. Digamos que eu vou colocar aqui, tá? Eu vou modificar isso daqui. Eu vou colocar aqui, ó, texto... Vou colocar texto em português. E text English. Deixa eu quem tenta falar as coisas sem saber. Vamos lá. Vou colocar em inglês mesmo. Tá errado, eu sei que tá errado aqui. Vou colocar texto em inglês. Tem um nomezinho aqui em inglês que agora me faltou a memória. Então, basicamente, o que é que eu tenho que fazer para informar qual é, digamos, a linguagem de cada idioma? Por exemplo, no primeiro aqui, ó, na primeira ID, eu coloco lá o Lang, tá?
Vou colocar lá o PT-BR, tá? No segundo, eu posso colocar aqui, ó, inglês, tá? Porque aí o inglês é o EN. Então, eu posso especificar dentro do HTML, detalhe, tá? Eu já coloquei lá no HTML, lá em cima, informando desse HTML PTBR. Não seria necessário nessa linha 36 eu colocar o PTBR aqui, porque eu já informei lá em cima, tá? Agora, se for um texto em inglês, aí observe que eu teria que colocar informando que o texto em inglês, assim como qualquer uma outra linguagem. Então, isso refere-se a boas práticas de desenvolvimento, tá? Então, essas boas práticas de desenvolvimento, ela diminui a possibilidade de um conteúdo HTML ou CSS ou qualquer outra linguagem, tá? Isso falando-se em boas práticas, de não ter um erro, tá? Não ter um erro de HTML, a ponto de, por exemplo, colocar o site com vulnerabilidade. Por exemplo, deixa eu colocar uma história, tá? Eu participei de um evento de tecnologia um dia e estavam lá falando exatamente sobre segurança. E um cara lá, um especialista em segurança, ele também gosta de brincar como hacker, ele de Maceió, ele simplesmente acessou o site de uma escola bem conhecida de Maceió. A gente conseguiu, a partir do site, descobrir uma vulnerabilidade, tá? A ponto de, online, ele conseguir invadir o site, ter acesso ao banco de dados onde ficam armazenadas as notas dos alunos e até conseguir alterar notas de alunos. Então, observa um sistema onde está lá guardado as notas dos alunos, os dados dos alunos, e uma pessoa de fora conseguir burlar o sistema a ponto de alterar as notas, por exemplo. Então, quantos filhinhos de papai, sabendo de uma história dessa daí, para não levar pressão em casa, vai chegar e vai dizer: fulano, consegue alterar minha nota lá no sistema? O cara diz: consigo, X valor. Tá? E o cara vai lá e faz as modificações. Então, quer dizer, isso é uma inconsistência. E as inconsistências, elas são causadas exatamente por não seguir uma boa prática de desenvolvimento. E segundo esse cara falou lá na palestra dele, ele falou o seguinte: ó, eu sabia quem tinha desenvolvido o site, então eu entrei em contato com o meio onde era a vulnerabilidade dele, tá? Onde era a vulnerabilidade do site, para que ele corrigisse. E aí o cara foi lá e corrigiu. Então, diz ele que não alterou nada, foi só para fazer o teste e tal. Então, imagina que vocês, futuramente, profissionais desenvolvendo sites, desenvolvendo aplicativos, e não seguindo boas práticas de desenvolvimento, você vai estar colocando os dados dos clientes de vocês, tá? Digamos, em risco. Então tem que ter todo um cuidadozinho aí, tá? Então, pessoal, entenderam sobre esse idioma português, ou inglês, ou espanhol, seja lá o que for que vocês forem trabalhar? Hein, pessoal? Alguém tem uma... Hein, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Ativa lá o microfone, que eu não consigo ver não no Eu entendi. Beleza, Entendi. Valeu. Entendido. Ok, Matheus. Vamos lá. Pessoal, vão interagindo. Deixa eu olhar aqui se o João ele tá online mesmo. João Carlos, meu Deus. Não ouvi a voz do João ainda hoje. Isso não é normal. Isso não é normal, João. Vamos lá. Continuando, tá? Na página 58, tá, pessoal? Na página 58, ele fala de Spell Check. Eu acho que seja isso a pronúncia. Então, olha só. Esse atributo, tá? Também, ele permite que em um campo de texto no HTML possa haver uma correção, ou seja, possa ser corrigido. Por exemplo, tá? Abaixo aqui eu vou criar um BR,
para não ficar tudo junto, tá? Eu vou criar um form, tá? Esse form eu vou criar uma tag P. Dentro dessa tag P eu vou dizer o seguinte, por exemplo, deixe sua mensagem, por exemplo, tá? E eu vou criar mais abaixo aqui um text area, ou seja, uma área de texto, né? Onde eu vou utilizar, ó, dentro desse text area aqui, tá? Como não vai ter um texto pré-definido aqui, eu vou só criar um atributo e o nome do atributo é exatamente o spellcheck true, pessoal. True quer dizer que ele vai aceitar correções quando algum texto for digitado errado, tá? Eu vou colocar aqui name, mensagem, isso aqui ele não vai influenciar para a gente, isso daí seria na hipótese de criar um CSS ou um PHP, então ficaria, digamos, esse atributo aí, name, sendo útil, tá? Eu vou criar quantas linhas vai ter o meu textiário, melhor, quantas linhas, então 5 linhas, tá? Então será 5 linhas de espaço, tá? E eu vou, por exemplo, aceitar aí 50 caracteres, ok? Coloco só 50. Vamos ver lá como é que fica isso daqui, tá? Salvei aqui. Inclusive eu vou até botar um espaçozinho aqui abaixo, porque senão ele fica muito, pode ficar colado no final. Vamos lá. Salvei. Agora eu vou compartilhar com vocês o navegador para a gente poder ver aqui o que aconteceu. Primeiro, observa que esse textiário ele pode ser aumentado se for o caso. Isso aqui foi só o tamanho inicial que nós definimos, ok? Então, observa que ele é editável. Digamos que eu vou colocar uma mensagem aqui, por exemplo, vou colocar aqui boa tarde, tá? Inclusive eu errei ali de propósito, tá? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Bom, observe que o Spell Check ele possibilita a correção. Então, ó, eu vou clicar com o botão direito e aqui eu vou, observe que ele vai dar sugestões, ó, bara, boa, baia. Não, nesse caso aqui eu vou colocar boa. Eu vou fazer a correção, tá? Então, observe que ele faz a correção desse texto. Agora, eu vou só tirar lá esse atributozinho aqui do... Aliás, vou colocar aqui um false, tá? Em vez de true, vou colocar um false. Salvei aqui. Vamos lá. E eu vou colocar errado, tá? Ó, observa que ele não corrigiu mais, tá? Ó, vou colocar inclusive 2 R's aqui para forçar um erro. Observa que ele não corrige, tá? Ó, não faz a correção. Então, para que haja uma correção desse texto, é necessário que o atributo esteja, ou melhor, seja o spell check e que ele seja true, tá? Seria verdadeiro. Ok, pessoal? Entenderam aí como fazer essa correção de texto aí dentro de uma área? Sim. Pronto, muito fácil, né? Muito facinho aqui. Deixa eu voltar aqui para o... Deixa eu voltar aqui para o... para o Sublime para a gente falar sobre algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Olha só, aí na página 60, o style, tá? Então, o style, basicamente, ele é o CSS, tá, pessoal? Ele é o CSS. Então, digamos, tá? Que eu quero... A gente vai ter o módulo de CSS, né? Mas já vou... Como eu já venho adiantando algumas coisas para vocês. Nós temos 3 possibilidades de se trabalhar com CSS, tá? Então, nós temos o CSS inline,
nós temos o CSS interno, tá? O CSS interno é o que fica dentro da página HTML, ou seja, é o style que começa da linha 28, aliás, da linha 6 e termina na linha 28, tá? Então, isso é um CSS interno, é quando ele começa dentro, ou melhor, quando ele é trabalhado dentro da própria página HTML, tá? Eu tenho o CSS inline, e o que é o CSS inline? É o CSS que você trabalha na mesma linha do que você quer modificar. Por exemplo, aqui, ó, tá? Por exemplo, na linha 41 eu vou criar um style, ou seja, um CSS inline. Aí eu vou aqui, ó, dentro da tag P, eu vou criar um style, tá? Dentro do style eu vou colocar, por exemplo, deixa eu pensar aqui, ó, fonte, vamos lá, fonte size, vou colocar 2EM, vou colocar ela grande mesmo aqui, ponto e vírgula, tá? E no CSS, como é a estrutura do CSS, tá? Sigam aqui comigo. Eu vou selecionar aqui um trecho, tá? E esse trecho, na verdade, ele vem até aqui, ó, até as aspas. Esse texto, ele é chamado de regra CSS, tá? Então, esse texto selecionado aí, ele é chamado de regra CSS, ok? O style, aliás, regra CSS. Esse font size, ele é chamado de atributo, tá? Porque ele está dentro da regra. Eu estou atribuindo, tá? E o 2EM, ele é uma propriedade CSS, tá? Então, uma regra CSS, ele é dividido em duas partes. Uma propriedade. E sempre logo após uma propriedade, eu tenho que colocar um ponto e vírgula, tá? Porque eu estou finalizando essa propriedade. E aí eu posso colocar quantas propriedades eu tenho, digamos, necessidade. Por exemplo, eu coloquei font size 2EM, eu vou dizer que a cor dele vai ser, por exemplo, blue. Olha lá, ele vai ser blue. Então, o que é que acontece? Eu defini que o tamanho vai ser 2EM e que a cor dele será blue. Eu posso colocar também que, deixa eu ver se eu consigo, porque são muitas propriedades. Deixa eu ver se é esse texto, tracinho, cadê aqui? Style, deixa eu ver aqui se é ele. Não, esse shadow aqui, ele é um sombreamento. Deixa eu ver se é o font, tá? Font style aqui, ó. Font style eu vou colocar italic, por exemplo, tá? Vou colocar ele italic, por exemplo. Então, observe que eu coloquei 3 propriedades dentro de uma regra CSS. Eu coloquei um font size, que é o tamanho da fonte. Eu coloquei uma fonte azul, ou seja, uma cor azul. Eu coloquei uma fonte com estilo itálico, tá? Eu vou salvar, observe com um ponto e vírgula, mas a regra CSS ele finaliza quando a gente fecha aspas, tá? Isso no inline, ok? Salvei aqui, vou compartilhar com vocês o navegador e a gente vai perceber se foi colocado, ó, vou atualizar, ó, e observa que já ficou, ó, deixe sua mensagem, ficou lá uma fonte do tamanho de 2EM, tá? Ele ficou itálico e ele ficou azul, tá? Então, isso é um CSS inline, tá? Outra coisa que nós podemos fazer, por exemplo, aqui, sim, é trabalhar também com o CSS externo. E o que é o CSS externo? É quando eu tenho que criar uma outra página lá no Sublime, ou seja, um novo documento no Sublime, tá? Ou seja, pedir uma folhinha em branco, ir lá em View, Syntax e informar que eu quero desenvolver em CSS. Então, eu faço um CSS externo. Então, eu tenho 3 formazinhas de trabalhar com o CSS. Inline, que é na mesma linha do conteúdo que eu quero aplicar. Interno, que foi esse que nós fizemos aqui da linha 7 à linha 26, tá? E o externo
externo, que seria eu abrir um documentozinho, tá? A gente vai praticar bastante esse CSS. Ok, pessoal? Entenderam aí? Tudo entendido? Sim. Pronto, tranquilo, né? Vamos lá. Ainda na página 60, eu tenho lá trabalhando com o atributo título, tá? Não é uma tag título, é um atributo chamado de título. Então, por exemplo, aliás, eu vou fazer diferente aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou aplicar ele, tá? Eu acho que eu vou colocá-lo dentro da divzinha aqui, ó, na linha 33, eu vou teclar Enter. Tá, pessoal? Eu vou abrir aqui uma tag P, fazer uma coisa diferente aqui. Vou abrir uma tag P. Dentro dessa tag P, eu vou abrir uma outra tag chamada de A, ou seja, eu vou criar um link, tá, pessoal? Vou criar um link. E esse link aqui eu vou colocar assim, ó, http tá? www.microcamp.com.br. Tá? Aí o que é que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, dentro da tag P, eu vou colocar aqui um saiba mais. Um sinalzinho de mais, tá? Vou colocar aqui, ó, saiba mais. Pontinhos aí. Ok? Vou salvar. Vou mostrar para vocês como um conteúdo fica sem utilizar o atributo título e como utilizar o atributo título, tá? Então, vou mandar aqui para o navegador. Vou atualizar. E observa... Deixa eu ver aqui. Acho que fiz alguma coisa errada aqui. Porque ele não ficou um link ali. Deixa eu só verificar. Oh, meu Deus. Ah, pessoal, coloquei o saiba mais aqui no lugar errado. Vou colocar ele aqui, ó, na tag A. Então, salvei. Vou atualizar. Observe que o saiba mais já ficou azulzinho lá, tá? Então, quando eu clicar aqui, ó, saiba mais, quando eu clicar, olha para onde ele vai direcionar aqui, ó. Vamos lá. Observe que ele já direcionou para o site da Microcamp, tá? Eu vou voltar aqui. Ok, vou voltar aqui. Beleza. E o que é que eu quero colocar para vocês? Ó, o título é quando nós paramos o mouse sobre, eu acho que a gente já viu lá na imagem lá atrás, nas imagens lá atrás, e aqui, ó, eu vou simplesmente, ó, parar o mouse e ele não aparece nenhuma legenda, não surge nenhuma legenda a respeito disso, tá? Ó. Agora eu vou lá no HTML com vocês, tá? Só para vocês verem como é simples a gente usar o título, ok? Então, aqui, ó, dentro do P, tá? Dentro do P, eu vou criar um atributo título e eu vou colocar aqui, ó, portal ao Microcamp, tá? Então, esse texto que eu acabei de inseri-lo, tá? Esse texto que eu acabei de inseri-lo, simplesmente ele vai aparecer só em a gente parar o mouse sobre o texto. Então, ó, vou salvar. Vamos lá para o navegador novamente. Vou atualizar. Observa, quando eu paro o mouse agora, em cima do Saiba Mais, olha lá se não aparece o nomezinho Portal Microcamp, tá? Então, observe que aí ele já vai direcionar, tá? Já vai direcionar para o... já vai direcionar para o site da Microcamp. Se eu clicar, vocês já viram ali que eu já cliquei e já deu certo. Ok, pessoal? Tranquilo aí, entenderam essa regrazinha aí, ou melhor, esse link com o título? E aí, pessoal, Wesley, entendeu? Sim.
Wesley, Gabriel, Rayara, Matheus, Sim. Mato. Entendido. Se não entendeu, fala que eu explico, tá? Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Então, ó, terminamos aí o capítulo 3, tá? Terminamos o capítulo 3 do livro. Agora vamos para o capítulo 4 do livro, que é exatamente elementos de formulário HTML5. HTML e HTML5. Vamos usar lá os formulários. Esses formulários, se não me falha a memória, eu comecei lá porque eu estava sem um livro no dia e eu fui pela ordem. Na verdade, a gente tinha começado, mas eu vou recomeçar ele aqui do zero para explicar para vocês, tá? Então, quem tiver com o livro aí, vai observar na página 64 do livro, explicando aí quais são os elementos HTML, tá? Que nós iremos trabalhar. Tá? Ou melhor, os elementos do formulário, melhor dizendo. Então, primeiro, para se criar um formulário, a tag principal é form, tá? Input é um elemento responsável para definir um comando de entrada de dados. A gente diz que, no caso, a entrada é insira, tá? Então, quando a gente quer inserir alguma informação, enviar alguma informação, a gente usa o input. Textiária foi esse texto que a gente criou, esse textiária, tá? Que a gente acabou de criar aí. Deixa eu ver mais aqui. Um label, ou seja, o elemento responsável para definir um rótulo para um elemento input, digamos, um título de um botão, podemos dizer assim. Esse field set, elemento responsável por agrupar um elemento de formulário, eu acho super interessante esse field set, vocês vão ver já já. Aí tem o legenda, porque a gente usa para criar uma legenda para o field set. Aí vem esse option group, aí, que é elemento utilizado, usado para opções de grupo relacionados em uma lista drop-down, que a gente vai ver isso lá mais na frente. E vem aí, opções, bottom, detalhes e tudo mais. Então eu vou criar aqui uma outra pasta, aliás, um outro arquivozinho HTML, tá, pessoal? Para ficar mais fácil. Vamos lá. Então eu criei aqui, vou lá em View, sintaxe, já coloquei, já dormi agora. Vamos lá. HTML, tá, pessoal? Dentro do HTML, vou colocar aqui, ó, trabalhando. Formulários. Formulários. Oh, meu Deus. Estou funcionando, a pessoa está aprendendo a digitar, fica errando assim. Vamos lá. Pessoal, voltando àquela boa prática, ó, eu vou colocar aqui, ó, a linguagem, né? É o PTBR. Boa prática de desenvolvimento. Mesmo assim, eu vou colocar aqui uma meta, tá? Para definir. E mais abaixo aqui, eu vou criar um... Deixa eu ver aqui onde é que eu estou, tá? Pronto. Na página 65, tá? Ele está lá começando utilizando forms, tá? Formulários, aí depois vem data list, acho bem interessante esse data list. Vamos criar aqui um data list, tá? Olha só. Vou criar um label, que na verdade é um título, um título de um campo, melhor dizendo, tá? E eu vou colocar aqui, ó, qual melhor time século? Qual o melhor time do século? Vocês já sabem, né, quais são, né? Não é muito difícil aqui. Eu vou colocar só esse for aqui, navegadores, ele não está nem explicando ainda o que é isso, mas é algum comandozinho lá para se criar no CSS. Então vou colocar aqui, ó, navegadores. Vou colocar aqui team, navegadores. E mais abaixo do label, eu vou criar um input, tá?
esse input, eu vou apagar essas informações que tem aqui dentro. Eu vou dizer que ele vai ser uma lista, tá? E que o nome dessa lista vai ser Teams, ok? Vou colocar aqui Teams, beleza. Então, deixa eu ver mais aqui, tá? Input, tá. Ok. Abaixo eu vou criar um data list, tá? E esse data list eu vou colocar quais são as opções, do data list. Por exemplo, tá? Vou criar aqui uma tagzinha chamada de option, tá? E esses, deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui. Só uma questãozinha aqui, que ele não fecha aqui esse options aqui. Ou sim, se a gente quiser colocar uma legenda. Vou colocar aqui, tá? Então, aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, melhor time, tá? Vou colocar aqui, ó, value. O value eu vou colocar o nome do time. Por exemplo, vou colocar lá, Corinthians, tá? Se eu quiser colocar uma legenda, aí eu coloco a legenda aqui dentro. Por exemplo, vou repetir aqui, tá? Vou colocar aqui, Paulista, por exemplo. Como a lista, os conteúdos, eles são semelhantes, eu vou fazer um Ctrl+C, vou fazer um Ctrl+V aqui e vou só mudando os times. Por exemplo, vou colocar aqui São Paulo, vou colocar aqui uma descrição para São Paulo. Deixa eu ver aqui, viu? Segundo, vou colocar um número aqui. Segundo, São Paulo. Vou colocar, aí vou colocar Palmeiras, tá? Aí vou colocar uma arena, por exemplo. Só colocar aqui alguma descrição, tá? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, Santos. Ou eu poderia colocar, na descrição, poderia colocar os mascotes. Então, para ficar mais certinho aqui, mosqueteiros. Vou colocar aqui São Paulo Santo, que eu esqueci agora aqui. Palmeiras, vamos colocar aqui, mascote é o porco. O Santos é a baleia. Vamos lá, vou colocar outro aqui, tá? Vou colocar, por exemplo, Flamengo, vou colocar aqui Urubu. Vou colocar aqui Botafogo. Vou colocar só esse aí, tá, pessoal? Vou salvar, tá? Vou salvar. Inclusive, vou salvar lá na... Deixa eu ver aqui. Salvar na pasta tarde com o nomezinho de formulário. Formulário. Deixa eu abrir aqui o formulário para vocês verem. Deixa eu ver aqui, ó. As mensagens começaram a aparecer, parece, ó. Agora apareceu. Ah, beleza. Mas também são as mensagens que vocês mandaram aqui, 4 e 11 veio aparecer. É mole? Vamos lá. Vou lá para o navegador com vocês. Ó,
ele não aceitou aqui. Já sei qual foi o erro, tá? Deixa eu corrigir aqui. No livro, isso é um erro do livro. Eu suspeitei aqui, mas ele simplesmente ele não criou um formulário. Não criou um formulário. Aí, como é que, ou seja, uma tag form, como é que ele vai aqui? Bem que eu suspeitei. Também não foi. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque dar uma conferida aqui o que é que está fazendo ele não funcionar, tá? Ah, já sei. Não seria isso não. Deixa eu só verificar aqui, tá, pessoal? Ver se eu corrijo aqui. Vou ver só se eu entendo aqui. Agora foi. É porque, pessoal, eu fechei a tagzinha option lá e não era para ela ter fechado, tá? A legenda ela fica só na frente, mas não fica com o objetozinho option. Pronto. Aí vocês observam aí, ó, que aqui, ó, quando a gente vai fazer um cadastro, por exemplo, na internet, e aí esses cadastros, ele tem lá, por exemplo, estado civil, casado, solteiro e tal. Você clica lá na setinha para escolher. Então, qual é o melhor time? Óbvio, né? Óbvio que é o Corinthians. Então, nesse caso aí, observa que a gente já consegue inserir os primeiros dados dentro de um formulário, ok? Eu vou fazer a frequência aqui. Pessoal, nas próximas aulas a gente vai praticar mais essa questão de formulário, ou seja, vamos fazer outros formulários também, tá? Então, vamos inserir um field set, vamos colocar vários tipos de campo, vários tipos de valores. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com formulário. Deixa eu fazer a frequência aqui. Só um instante. Turma, tarde, 2.17. Pessoal, alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bem, pessoal, alguém quer tirar alguma curiosidade aí? Professor, Sim, pode falar. tem como o senhor voltar ali no Sublime só para me tirar uma print do negócio? Sim. Vou colocar lá agora, Gabriel. Pessoal, mais alguém aí tem alguma dúvida? Ó, inclusive aqui, ó, voltando para o Sublime, só mostrar o que foi que eu fiz, tá? Eu acrescentei aqui na linha 8 o form, ou seja, abri o formulário na linha 8, finalizei na linha 19, e o que estava causando erro, na verdade, é que aqui, ó, eu tinha fechado a tag option, então ele estava dando erro por causa disso. Tá? Então foi só eu apagar aqui, que aí ele foi corrigido. E o que ficou fora aqui, ele já ficou as legendas. Ok? Então foi só isso daí que estava dando errado. E aí, Gabriel, tirou o print? Oi, pode falar, Jaqueline. Tirei. Jaqueline. Vamos lá, pode falar, viu?
Jaqueline. Jaqueline. Pessoal, então se alguém não tem mais nenhuma dúvida, tá? Então eu vou liberar vocês, tá? Mas antes disso, oi, Jaqueline, pode falar. Vai deixar algum trabalho? E vou não passar hoje não. Vou deixar para passar um trabalho quando a gente ver mais campos de formulário, aí eu passo para vocês, tá? Então vai ficar para a próxima semana. Pessoal, então eu peço a vocês que tenham cuidado, tá? Porque agora observem aí que começou a aparecer contaminados, ou seja, várias pessoas que foram contaminadas, né? Então, independente de cidade pequena, cidade grande, o número de pessoas infectadas com Covid está aumentando bastante. Então, é a hora agora da gente segurar a peteca, tá? Ficar em casa, só sair em extrema necessidade, tá? Quando precisar. E quando forem sair, lembre-se de usar máscaras, tá, pessoal? Lembre de usar máscara, tá? Então, se protejam aí, se cuidem para que logo, logo a gente possa estar nas nossas aulas presenciais. Ok? Ok, pessoal? Então, Ô, sendo professor, assim, tá? Oi, pode falar, Raara. a Maria Clara Eita, tá aqui, Raara. viu? É Maria Clara de quê? Da Silva Honório. Tá, então deixa eu mandar logo antes que eu esqueça, tá? Aluna Maria Clara Honório, né? Da Silva Honório. Tá. Da Silva Honório. Tá feito. Tá, então, pessoal, tenham uma boa tarde, aliás, um bom fim de tarde, né? Fiquem com Deus, se cuide. Semana que vem estaremos de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Ok? Estão Ô, liberados. professor, Vão com Deus. Oi, pode falar. Dá para repetir a atividade que aqui saiu de repente? Então, Matheus, eu vou deixar para passar a atividade a semana que vem, quando a gente trabalhar com mais formulários, tá? Então, essa semana eu vou deixar vocês sem atividade. Beleza? Ok. Ok, Beleza. estão liberados, tá? Estão liberados. Vai Tchau. com Deus. Tchau.